Seja muito bem-vindo, amados, a mais uma aula, a aula 2 aqui da história do Brasil, focado no aspecto da cultura, pois é isso que é solicitado no edital do IFAM. Na aula um, nós vimos o período que nós chamamos de Brasil colonial, né? Nessa aula 2, nós vamos ver o outro período, o período logo depois do Brasil colonial. E a primeira pergunta que eu tenho para fazer é: afinal, quando que encerra o período colonial? Qual é o ato que leva o encerramento do período colonial? Essa é uma pergunta simples, mas eu já vi muita gente errar a resposta dela, né? O período colonial, ele se encerra quando o Brasil se torna Reino Unido com Portugal. Essa é a resposta correta. E não na independência do Brasil. Né? Na independência do Brasil, o Brasil já não era colônia há alguns anos. Na verdade, o processo acontece da seguinte maneira. O Brasil está como colônia, beleza, tal. E lá na região da Europa, na região do mar Mediterrâneo, tinha um cabra que estava jogando o War. O War, aquele jogo de tabuleiro, aquele jogo de guerra, o War, né? Onde você tem que conquistar os espaços, sabe? Tinha um cara jogando War, só que ele estava jogando na Vera, ele estava jogando na vida real, né? Esse camarada chama-se Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte estava exercendo várias conquistas na Europa, né? Entre elas a conquista a Portugal, né? A ação de conquistar Portugal. Neste momento, o rei de Portugal, percebendo este risco, o que ele faz, né? Ele, com a família real, vem para o Brasil, né? Vem para o Brasil, que é colônia de Portugal. E logo depois, né? Ele vai ah, 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 erguer a condição do país, erguer a condição do local geográfico onde que era a colônia, né? A Reino Unido de Portugal, ou seja, deixa de ser colônia para fazer parte agora do mesmo reino, né? Do mesmo reino. Isso em tese, então de uma forma bastante simples, cá onde nós estamos se tornou Portugal. Tá? Se tornou Portugal por um determinado momento, quando aqui se tornou Reino Unido de Portugal. E isso acontece por conta, dos ataques napoleônicos, né? E dois, porque a família real aqui estava fugindo de Napoleão. E essa é a primeira coisa que nós temos que começar a compreender quando a gente fala dessa transição de colônia para o período logo em seguida, que é o Império. Mas existe um período de transição que é chamado de Reino Unido, o nome completo dele. Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Este é um período pequeno, né? Na verdade, vai acontecer de 1808 a 1821, né? Porque em 22 começa o reinado brasileiro, né? Em 22, Dom Pedro I declara a independência deste país, né, não só mediante um grito no rio Ipiranga, nas margens do rio Ipiranga, mas com outras ações, inclusive ações diplomáticas de negociações com outros países para reconhecer a sua independência, como a própria Inglaterra, né, que o fez. Então, o Brasil se torna independente em 22, aí sim nós passamos a ter um reinado, aí sim nós passamos a ser um país isolado, não mais colônia, não mais Reino Unido. Mas entre a colônia e o Império, nós tivemos esse período de Reino Unido. Esse período de Reino Unido. O que aconteceu nesse Reino Unido? Apesar dele ser pequeno, para fins de uma concepção do processo cultural, durante esse período aconteceu algumas coisas. A primeira percepção que nós temos que entender é: ok, a família real veio para o Brasil. Então, se a família real veio para o Brasil, é óbvio que ela vai determinar algumas ações para minimizar as condições
sanitárias que elas iriam viver aqui no país. Então, algumas ações começaram a ser criadas, né? Quando isso acontece bonitinho, né? Que ações são essas, né? Primeiro, urbanização das cidades. Algumas, não é como urbanizou, não, mas alguns aspectos da urbanização das cidades, né? Aterros de pântanos, né? Demarcação de ruas, lugares, construções, né? Começou a demarcar, fazer aspecto geográfico, definição urbanística, né? Primordialmente durante esse período. Implantação de redes de água e esgoto de forma bastante simples, tá? A água do rio que chega nas casas, né? Da corte portuguesa, né? Também era o mesmo local, era o mesmo rio aonde que os dejetos humanos eram jogados, só que um pouquinho mais abaixo, mas já é alguma implantação de rede de água e esgoto, organização de cemitérios, né? Também começa a ter alguma preocupação com essa demanda, afinal a população está crescendo e você precisa ter aonde colocar os mortos. Só as igrejas não dava conta, né? Porque é comum pessoas serem enterradas na igreja, mas para isso é necessário essa pessoa ter dinheiro, né? Então só as igrejas não davam conta de exercer tal ação. Então era necessário organizar cemitérios públicos em relação a essa atividade. Tranquilo? Mas isso é a ideia da urbanização. Então isso significa que o Brasil passou a ter uma vida urbanizada, não o Brasil inteiro, mas você passa a ter alguns centros fortemente urbanos. E com esses centros fortemente urbanos, é possível você, e o rei vai entender isso muito bem, passa a ser possível a produzir cultura. Mas uma cultura, por ser um local novo, uma cultura bastante ligada ao processo educacional, né? E é por isso que eu coloquei esses dois elementos aqui, né? Juntos, a cultura e a educação durante o Reino Unido com Portugal, tá? E que atividades são essas? Quais ações são essas? Na verdade, são algumas, né? Muitas escolas são criadas, dentro dessas escolas nós podemos entender as academias militares, né? As academias militares são criadas, né? A Academia Real da Marinha e a Academia Real Militar, perfeito? São criadas. É óbvio, a família real está aqui, então o rei, obviamente, ele quer se proteger, né? Também começa a criar no Brasil as primeiras escolas de medicina, né? Também bastante importante. Até então, para estudar medicina, tinha que sair do país, tinha que ir para a Europa, né? Quando você cria essas escolas de medicina, você começa a atender essa população aqui mesmo e desenvolver ações no campo da saúde, bastante interessante, mas ainda no campo da educação, propriamente dito. A partir daqui, nós vamos ver algumas coisas que estão no campo da educação, é verdade, mas tem uma forte ação cultural, que são aquelas que mais nos interessam. É durante esse período do Reino Unido com Portugal que meu querido e amado rei vai instituir em nosso país o primeiro Museu Real, né? O primeiro Museu Real. Ele também vai instituir em nosso país a biblioteca, nosso país não, porque era Portugal à época, né? Era Reino Unido de Portugal, né? Nosso país hoje, né? Então ele vai instituir também a Biblioteca Real, né, no Reino Unido. E também vai instituir o Jardim Botânico. Jardim Botânico, né? Além do Jardim Botânico, ele ainda vai instituir a imprensa régia, uma imprensa voltada para informativos dados pelo próprio rei, né? A imprensa régia, né? A imprensa régia, bonitinho, também será institucionalizada durante esse período. Tranquilo? Beleza? Bom demais. Mas dentre todas essas atividades, tem mais uma que nos chama bastante atenção, que é a ação do rei instituir no Reino Unido a Academia Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro. Por que ele faz isso? Preste atenção.
Nós estamos falando dos nobres portugueses que viviam na Europa, que tinham fortemente atividades culturais europeias. Quando eles vêm para cá, eles vêm para uma região onde que você não encontra aquelas mesmas ações culturais na Europa. O rei, para minimizar esse problema para a família real, porque para a família real, para os nobres, isso era um problema, né? Para minimizar isso, o que que ele faz? Ele institui aqui a Academia Imperial de Belas Artes. Academia essa que existe até hoje, não mais com esse nome, né? Hoje ela é a Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Essa Academia Imperial de Belas Artes, como o nome diz, o foco são as belas artes, mas as belas artes com forte influência francesa. É aquilo que ficou bastante conhecido nessa prática do rei durante o período do Reino Unido com Portugal, que é o que é conhecido por missão artística francesa. Né? Vários artistas franceses deram ação na construção e nas ações dessa Academia Imperial de Belas Artes. Tá? Vários deles. Agora, um detalhe extremamente importante. Essa academia, ela começa, né, durante o Reino Unido, mas ela vai adentrar ao Império, né, onde você vai encontrar historicamente ações claras, né, desde o Reino Unido até Dom Pedro II, né, o nosso último rei, o nosso último imperador. Que aí ela vai ter ações voltadas para a educação das belas artes e formação de pessoas nas belas artes e produção de belas artes. Simples assim, tá? Simples assim. Beleza. Agora, quais foram esses artistas? Como o nome nós já sabemos, são todos franceses, né? Le Breton, Debré. Esse Debré é bastante importante, nós vamos comentar ele daqui a pouquinho, tá? Ele é um grande nome para a arte no período imperial, que é o próximo período, já estamos chegando nele. Tá? Mas ele vai ter uma forte influência dentro dessa escola, de forma geral, que eu já falei, que ela vai começar no período do Reino Unido e passar por todo o período de Império, então ele tem forte influência e ações nessas escolas. Debré, Taunay, Montigny, não sei a pronúncia em francês, não falo francês, né? Mas esses aí são os camaradas, né, que fazem parte das ações do surgimento, né, ali da Escola de Belas Artes brasileira, da Escola de Belas Artes Imperial. Beleza? Tranquilo? Fechou? Bom demais. Só que aí o que acontece? O que que acontece? Dom João, rei do Reino Unido, precisa retornar a Portugal. E vai-se embora. E deixa como responsável por essa parte do reino, essa parte cá onde nós estamos, seu filho, Dom Pedro I, que passa a ser o príncipe regente, ou seja, o príncipe responsável por gerir e administrar as ações aqui nessa região. Não mais colônia, não somos mais colônia, mas a parte do reino, né, do reino que era unido com Portugal. Porém, em 1922, este Dom Pedro I, o príncipe regente, depois de algumas encrencas com seu pai, com Portugal e algumas questões diplomáticas, ele declara a independência deste país. A partir do momento dessa declaração, começam os aspectos da diplomacia, né, para que Portugal aceite e para que outros países também aceitem o Brasil como um país independente. Né? E será feita, não é aonde que me interessa aqui, mas é feita essa parte diplomática. Né? E aí o Brasil se torna independente. Quando o Brasil se torna independente, pronto, finalmente somos Brasil. Mas isso só irá acontecer em 1822, né? Que inicia o Império, o Brasil Império, né? Que vai de 1822 até 1889. Né? É um período gigantesco.
né? É um período aí de mais de 60 anos. Né? É um período razoável. Né? Um período razoável. Dentro desse período, nós podemos dividir ele em 3 fases, politicamente falando. Né? Primeiro reinado, Dom Pedro I. Período regencial, porque Dom Pedro I volta para Portugal e abdica ao trono ao seu filho, ao menino Pedrinho. Né? O menino Pedrinho é o filho dele. Dom Pedro II, que era um menino, né? 12 anos. 12 anos, salvo engano é 12 anos mesmo que ele tinha. 12 anos, né? E aí, 12 anos não tinha como reinar, então colocava-se alguns regentes, né, que ajudavam no processo de organização política deste país. E aí depois ele cresce e assume, em tornando então assim o segundo império, o segundo reinado brasileiro, né? Basicamente é isso que acontece no âmbito político, né? Mas dentro dessas estruturas tem algumas coisas que nos chamam a atenção e que eu preciso trocar essa ideia com você. A primeira coisa que me chama bastante atenção é que ainda no primeiro reinado, Dom Pedro I, né, ele vai outorgar a primeira Constituição brasileira. Perceba que a primeira Constituição é outorgada e não promulgada, são questões distintas. Né? Então ele vai outorgar a primeira Constituição depois de uma treta lá com possíveis constituintes, tal, mas ele outorga uma Constituição para nosso país. É a primeira coisa que nós temos que lembrar, né? E a segunda coisa, né, é que durante esse período ele leva uma pancada, que é a Guerra da Cisplatina, né? A famosa Guerra da Cisplatina, uma pancada, e uma pancada territorial, porque nesta guerra uma região, a região do Uruguai, se torna independente do Brasil. Né, se torna independente do Brasil. Era Brasil, tá, ok, que negócio todo, mas culturalmente, né, tinha mais a ver com a cultura hispânica, né? A influência da cultura hispânica muito mais do que a portuguesa. Mas ele perde esse território, Uruguai, né? Então deixa de ser Brasil, deixa de ser Brasil. Ok, basicamente isso que nos interessa no seu reinado, né? Ele abdica ao trono, né? E quando ele abdica o trono, entra no que a gente chama de período regencial. Período regencial. No período regencial, né, o menino Pedrinho ainda é muito pequeno, então ele não consegue assumir. E aí você vai ter vários regentes, triplo, único, né, que irá administrar durante esse processo. Durante esse período, o que nos chama bastante atenção é que aconteceu várias revoltas sociais, dentre elas balaiada, cabanagem, sabinada, guerra dos malês, né? Negros escravos na Bahia, né? Na Bahia, que tinham ali revolução, tinha origem de religião muçulmana. Tá? Cabanada, Revolução Farroupilha, né? Uma questão honrosa para a galera do sul de nosso país. Né? Revolução Farroupilha e tal. Então, você tinha várias revoltas, várias ações. Isso significa, né, que o processo social, né, as questões sociais não estavam chegando. Essa que é a grande verdade. Né? As características dos direitos sociais, que ainda não tinham sido definidos no âmbito internacional de uma forma mais ampla, né? Mas eles aqui não estavam chegando de forma alguma. Então, se não chegava, pelo menos em grande escala, né, você teve várias revoltas por conta de tal ação. Então, basicamente, durante esse período regencial, o que me interessa aqui é que você entenda que teve várias revoltas populares. Várias revoltas populares. Né? E essas revoltas populares de pessoas de origem distintas, né? Nós temos negros, nós temos brancos, nós temos pobres, tá? Você vai ter pessoas de origens distintas fazendo parte desse processo dessas revoltas. E aí nós chegamos no segundo reinado e o maior de todos os reinados, né, de 1840 até 1889, nessa brincadeirinha aí, Dom Pedro II cresceu, e é assim que ele assume, ele fica 40 anos no reino. Né? E dentro desse reinado, acontecem algumas coisas que me chamam bastante atenção. Os 4 primeiros pontos,
eles fazem parte de um processo de desenvolvimento moral, cultural, que está acontecendo em nosso país, né? O primeiro ponto vai tratar da Lei Eusébio de Queiroz, que define o fim do tráfico de escravos. Então, os escravos já não poderiam mais ser traficados, né? Depois, a Lei do Ventre Livre, né? Crianças que nascessem, né, não seriam mais escravas a partir da data da lei, né? Depois, a Lei do Sexagenário, lei essa que define que escravos com mais de 65 anos de idade não poderia mais ser forçados a trabalhar. E por fim, mas não menos importante, ao meu ver, a mais importante de todas elas, a Lei Áurea, a famosa Lei Áurea, né, assinada pela princesa Isabel. Ela estava regendo, né, o país nesse momento, né, que é a lei da abolição da escravidão. Você percebe, então, que durante esse período você tem ações para o fim da escravidão. E por que ela acontece? Por vários fatores, né? Fatores internos, e quando eu falo os internos, são internos mesmo, e aí esses internos mesmo são os próprios negros, né? Os negros estão começando a compreender como contornar o processo de escravidão, né? Como contornar, né? Por exemplo, um exemplo. Ok, o senhor quer que eu tenha filhos, porque o meu filho será propriedade dele. Simples, então, não vou ter mais filhos. Ou seja, os próprios negros escravos começaram a criar estratégias para combater o sistema de dominação dos seus senhores, né? E aí, esses senhores tentavam criar outras regras, né, para iludibriar esses escravos, como, por exemplo, a lei do ventre livre. Falou, olha, se o menino nascer, ele já não será mais escravo. Não será mais escravo de fato, né? Ou seja, de fato, de direito, melhor. Não será mais escravo de direito. Ele será um homem livre de direito, uma mulher livre de direito. Mas, de fato, ele vai continuar vivendo naquela fazenda com seus pais e ele tem que comer. Você tem que comer, tem que trabalhar. E assim sucessivamente. Então, começou a ter um processo de ações de ambos os lados. Essa é a percepção interna, né? Mas também uma percepção externa, né? Uma percepção externa da Europa, primordialmente, principalmente daqueles aspectos, daqueles que eram contrários ao sistema de escravidão, né? Aonde que as ações contra essas pessoas aqui no Brasil, quando chegavam na Europa, né, assustavam muita gente. Né? Então, essas ações externas também influenciaram essa percepção do fim da escravidão. E, óbvio, movimentos, né, abolicionistas que são criados por intelectuais, por senhores, por donos de fazenda, né? E por negros, e por mulatos, e por negros forros, né? Também exercendo uma determinada pressão, né? Então você tinha pressão de todos os lados, aqueles que queriam manter a escravidão e aqueles que queriam acabar com essa escravidão. Então esse período do Império, essa é uma dinâmica que vai acontecer a todo tempo. Né? Mesmo com o fim da escravidão, é óbvio que nós vamos ter consequências de tais ações, consequências morais, culturais. Entre essas consequências, a maior, o racismo, né? A ideia do racismo, as ações racistas, né, que existiram e ainda existem em nosso país. Então, dentro desse mecanismo, você tem toda essa relação cultural entre os senhores escravocratas e os escravos e o fim dessa escravidão. Beleza? Tranquilo? Tá? Outros fatores também importantes, Guerra do Paraguai aconteceu aí, né? Guerra do Paraguai, né? Guerra do Paraguai, o Paraguai foi massacrado, né? O Paraguai foi massacrado. Dizem que o Paraguai é uma grande potência, né? Francisco Doratioto diz o contrário, né? Diz o contrário, diz que foi um massacre, né? Diz que foi uma ação
eu diria que covarde, né? Entre Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai, tá? Mas aconteceu a Guerra do Paraguai, saímos vitoriosos. Como que não sairia? Não é essa que é a minha pergunta. Né? Aqui em Paraguai era uma grande potência, era nada. Francisco Doradioto diz que não era, não. Né? E eu acredito no Francisco Doradioto em relação a isso, no seu livro Maldita Guerra. Está muito bem documentado, né, o livro. Tá? Acredito perfeitamente. Beleza. Então, Guerra do Paraguai vai acontecer durante esse período. Conflito entre Igreja Católica e monarquia brasileira. Né? Você começa a ter um conflito entre a Igreja Católica e a monarquia, que lá na frente vai ter mais um conflito, né? Que é o conflito entre a monarquia e os militares, né? Que está aí no último pontinho, na última setinha. E esse conflito triplo, então, monarquia com a Igreja Católica, militares com monarquia, enfraquece somente a monarquia. Essa que é a grande verdade. Enfraquece somente a monarquia. E a monarquia sendo enfraquecida, é óbvio que você vai ter ações aonde que essa monarquia vai ser derrotada, ela vai perder o trono, e aí nós vamos nos tornar república, né? Vamos ser declarados como república, Então, o conflito entre Igreja Católica e monarquia também acontece nesse período, né? Imigração para o Brasil, e é durante esse período também que apenas começa, né? A imigração de italianos, espanhóis, alemães e japoneses, principalmente com o fim da escravidão, né? Principalmente, perfeito? Mas não só por conta disso, né? Mas você vai ter então a migração vindo para cá. Então aqui começa a influência de outras matrizes. Nós vimos na primeira aula que as 3 grandes matrizes que irão construir a nossa civilização brasileira é a Índia, a negra africana, né? E a portuguesa, mas a partir daí começa a vir outras matrizes com influências também em nosso processo, né? Durante esse período tem um boom econômico, né? O Império, quando ele achou que estava quebrando de vez, aí tem um boom econômico conhecido como ciclo da borracha. O Brasil se torna um dos maiores produtores e exportadores de borracha do mundo. Né, durante esse período vai acontecer também, e a crise com o governo militar e com os militares. E essa crise com os militares e crise com a igreja e questões de escravo e os ex-donos de escravo, brabo com o reinado, a possibilidade de assumir como rei um francês, né, o Conde D, que era esposo de Princesa Isabel, né, vários fatores levou ao exército brasileiro falar assim, quer saber? Vamos acabar com esse negócio aí. Né? Vamos proclamar a república. Mas a república fica para a próxima aula. Porque no momento nós estamos falando do império e eu mostrei aqui o contexto histórico dele. Por quê? Porque dentro desse contexto, várias questões culturais irão acontecer. E essas questões culturais nós precisamos começar a perceber. Né? Você lembra que aconteceu ainda durante o período de Reino Unido com Portugal, a criação, né, o rei institui ali a escola de belas artes, principalmente com artistas franceses, é exatamente porque a arte francesa e principalmente a coroa portuguesa gostava muito daquela pegada francesa no processo artístico, né? Então, é óbvio que quando aqui se torna império, Dom Pedro I e depois Dom Pedro II, né, não perdem a ideia da relação com a arte francesa. Então, eles atraem, né, eles chamam artistas franceses para exercer ações de arte, e artes com várias especialidades, né, Entre esses artistas tem um cara que é importante, e ele é inclusive, a sua obra de arte é um dos fundamentos para a construção mental da percepção que nós temos sobre o período da escravidão e o período da corte portuguesa no Brasil. Por quê? Porque esse camarada, ele faz várias pinturas, e pinturas fantásticas, era um grande artista,
E ele retratava, né, vários aspectos. Ele era contratado pela família real para retratar a família real e retratou a família real em situações oficiais e em situações não oficiais. Né? Retratou também os negros, né? Retratou também os escravos, em situações dos escravos, né, sofrendo no tronco, em situações dos escravos, juntamente com famílias nobres ricas, né? Ou seja, a percepção do retrato, da pintura que ficou, é aquela imagem que foi reproduzida a partir de então por várias outras pessoas e várias outras formas de desenhar a percepção histórica daquele período. Né? Não só pela imagem em si, pela pintura. É óbvio que todos os documentos também geraram isso, mas aquelas imagens foram, né, primordiais para gerar uma lembrança moral, uma percepção moral sobre o que fato ali aconteceu. Né? Então esse camarada ele é muito importante e esse camarada ele tem nome, né? É o Jean Debré, né? Jean Debré. Né? O Debré ele ajuda na escola de belas artes, né? Mas ele faz esses retratos, é um grande pintor, faz esses retratos aí, retrato tanto da monarquia quanto da escravidão. Né? E tem inclusive uma obra, né, com vários retratos, que é a Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil. Tá? Nada mais, nada menos, esse cara, por conta desse trabalho, eu acho que ele não esperava, mas por conta desse trabalho, ele tornou-se o maior retratista do período imperial brasileiro. Simples assim, simples assim, tá? Então esse camarada, ele é bastante importante e é um francês, Debret, né? Escreve-se Debret, mas eu acho que a pronúncia é Debré, alguma coisa assim. Beleza. Né? Beleza. Então você tem aí a ação dele, né? Durante esse período, você vai ter também uma vasta produção literária. E essa produção literária tem muito a ver com aquelas questões que nós vimos até aqui. Desde lá do período do Reino Unido com Portugal, quando começa a urbanizar as cidades, passando a partir pelo Império, a relação que começa a ter vários questionamentos em relação ao processo de escravidão, né? E a questão moral dessa relação com essa escravidão e com essas pessoas provenientes da África, sem esquecer a relação com as comunidades indígenas, que estão cada vez menores a partir daí, porque os índios foram sendo isolados durante esse processo, os índios não conviveram nas mesmas comunidades que os brancos e os negros, afinal os negros eram escravos desses brancos, né, dos portugueses. Né? Então os índios meio que se afastaram, então foram sendo esquecidos na percepção prática, na percepção cotidiana, mas ainda foram lembrados em vários elementos culturais, E essa ação gera vários autores bastante importantes. Um muito importante, meu querido e amado Castro Alves, né? Que vai escrever muito sobre a escravidão, muito sobre a relação dos senhores e seus escravos e a forma que esses escravos chegavam, sendo bastante conhecida, né, a sua poesia Navio Negreiro. Né? Então Castro Alves está nesse processo. Um outro, né, romancista, meu querido e amado Gonçalves Dias, né, que vai escrever a Canção do Exílio, né, a Canção do Exílio, né, é aquela canção que tem, até coloquei aqui, Minha Terra tem palmeiras onde canta o sabiá, né? É aquele cara que escreve essa parada aí, né? Além dele, nunca li nada do Gonçalves Castro Alves, ok, Gonçalves Dias não, né? Além dele, José de Alencar também tá aqui, e José de Alencar tem algo bastante interessante em uma das suas obras, a obra Iracema. Se você leu Iracema, você vai perceber que em Iracema ele fala sobre a construção da civilização brasileira. Só que ele fala dessa construção, dessa civilização, citando os índios e citando os portugueses.
Só. E olha que ele vivia durante o Império. E olha que ele convivia com negros. E ele não escreve nesta obra ações de influência, né, negra no processo de transformação do Brasil. No processo de transformação do Brasil. Perfeito? Tá? Aí isso pode ter vários fatores, né? Vários fatores. Um fator bastante importante para que isso possa ter acontecido: a percepção cultural da elite portuguesa de uma percepção europeia, daí trazer artistas franceses para cá, né? De tentar viver da mesma forma que vivia na Europa, né? De perceber que a sua cultura tem uma forte origem europeia, no máximo alguma influência local dos índios, porque os índios eram tratados como seres bastante gente boa, né? Pelo menos de uma percepção retórica, alguns, né? Alguns falavam isso em relação aos índios, não todos, mas alguns. Então você tinha uma característica aonde que essa pegada de tentar colocar o Brasil como uma Europa com um oceano que o separa, né, faz com que José de Alencar, e não só ele, mas a moral de muitas pessoas à época, a percepção da realidade cultural de muitas pessoas a essa época, faz com que eles excluam a relação cultural que eles tinham com os povos provenientes do continente africano. Tranquilo? Beleza? Tá? Kenneth, quando eles faziam isso, eles conseguiam isolar? É óbvio que não. Não é? Óbvio que não. Pode isolar uma coisinha aqui, uma outra ação ali, mas em regra geral, né? A relação entre essas pessoas vai gerar, sim, uma cultura aonde que vai ter influência de todos os envolvidos. Não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. Você pode até negar que aconteceu, mas que aconteceu a influência, aconteceu. Simples assim. Tá? Simples assim. Então, José de Alencar, né, ele terá essa característica, né? Álvares de Azevedo, também não li, né? Noites na Taverna, uma obra dele aí, né? Também é dessa época, tá? Noite da Taverna. Se fosse Noites no Boteco tomando pitu, talvez eu tivesse lido, mas Noites na Taverna, não, li não, tá? Então Álvares de Azevedo também. Joaquim Manuel de Macedo, né? Autor de A Moreninha, né? Também está dentro dessa época. Mas por fim, não menos importante, alguém que pega o fim do Império e o início da República. Ok? A República, ela irá acontecer e tem alguém que pega o fim do Império e o início dessa República, né? Que é o Machado de Assis, o último ponto aqui. O Machado de Assis. Né? Que pega o fim do Império e o início da República, sendo, obviamente, um grande nome, né, da nossa literatura. Né? E além dele, Manuel Antônio de Almeida, que também não li, mas faz parte do rol dos principais nomes desse período do Império. Beleza, então a literatura vem desses camaradas aí, Ok. Além da literatura, houve sim no Brasil uma grande ação por desenvolvimento da música, né? E essa ação na música é uma característica que a gente chama de chorinho, né? Chorinho. Aqui em Brasília nós temos o Clube do Choro, né? Onde se toca chorinho, Toca por quem? Toca pelos chorões. Quem toca choro é o chorão, né? Essa prática, essa percepção musical do chorinho, ela é bastante interessante quando a gente consegue perceber elementos provenientes da Europa, sim, né? O chorinho, você percebe ali características da polca, características da quadrilha, né? Características do tango, até do tango, né? Mas também você percebe, né, características do Olodum, do Ludum, né? Que tem a música Olodum tá rico, Olodum tá pobre, Olodum tá ré, Olodum tá ó, Olodum de ver. Tem essa música aí? Não tem?
tal, mas não é dessa época aí não, tá? Essa é bem recente, é agora, essa aí, Olodum é década de 90, sei lá, das quantas essa música aí, né? Mas a batida Lodum, né, proveniente, sim, de influência africana, é perceptível dentro da prática do chorinho. Então você percebe naquela prática cultural algo que surge na vida urbana do Brasil. E isso, o chorinho é uma música urbana. E era uma música urbana tocada primordialmente para os nobres, para a elite. Para a elite. Eles iriam tocar aquelas músicas europeias, polka, né, chachado, sei lá. E dentro dessa música, eles alteravam, né? Eles improvisavam. E dentro desse improviso, juntamente com aquela batida do ludum, começa a surgir o choro, começa a surgir o chorinho. Choro, pelo que eu li, o choro tem muito a ver com a ação de improvisar. Aí eles, então, improvisavam essa demanda. Beleza. Dentro dessa prática, né, da música, do choro, extremamente importante dentro desse momento, você começa a ter uma música que vai dar início àquilo que hoje nós, de uma forma bastante genérica, e bota genérico nisso, nós chamamos de MPB, música popular brasileira. Música popular brasileira hoje pode englobar um monte de coisa, né? Mas o início dessa música popular brasileira começa com essa prática do choro, com essa ação do choro, né? Então eles iam aos bailes da corte, né, tocar as suas polcas, mas também tocavam o seu choro. E eram músicos, e eram estudiosos da música, né, que eram conhecedores, sim, do conhecimento da música clássica, né, pelo menos alguns deles, e que preferiam tocar essa versão mais popular de tais ações. Entre esses autores, entre esses músicos, eu só conheço um deles aqui, na verdade uma deles, né? E eu acho que eu só conheço ela porque passou uma série na Rede Globo sobre ela. Só por isso também, né? Que é o Joaquim Antônio da Silva Calado, né? É um nome desse período. O Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga, né? Chiquinha Gonzaga tá aqui também, né? E Anacleto de Medeiros, né? Os principais expoentes dessa prática cultural durante o Império. O Império pegando fogo em relação à escravidão, em relação a isso, em relação à economia, em relação ao exército, em relação à igreja, e o povo tocando chorinho, curtindo a night nos centros urbanos de nosso país, principalmente Rio de Janeiro. Olha que lindo isso, né? Então, essa é a influência musical durante esse período, né? E para finalizar, só por desencargo de consciência do professor, durante o Império existia o entrudo. Entrudo, professor, é o entrudo, né? O entrudo acontecia exatamente nos mesmos dias que acontecem o carnaval, né? Os mesmos dias que acontecem o carnaval, né? Ou seja, os 3 dias que antecedem a quarta-feira de cinzas, que vai dar início ao período da quaresma, né? Um período, né, do ano litúrgico da Igreja Católica, né? Então, esses 3 dias do carnaval, né, que naquela época era chamado de entrudo, era uma característica de uma festa bastante popular aos moldes do Brasil. Ali a gente já começa a perceber o envolvimento dos âmbitos culturais, principalmente dos portugueses e dos africanos, dos negros, né, que aqui já estavam em relação à
a escravidão realizada ainda no período colonial, do tráfico que iniciou lá no período colonial. Esse entrudo era o carnaval. Era o carnaval. Que acontecia duas ações distintas. Uma na rua, e na rua era pro povão. E o que esse povão fazia? Esse povão colocava máscara, parte desse povão, saía em público, né? E levava farinha e água. E ficava jogando um no outro. Era isso que acontecia. Maior alegria, né não? Jogar farinha e água ali. Quem tava lá nesse meio do povão? Tava todo mundo que não é elite. Traduzindo, negros e brancos pobres. Tava lá no frevo, né? Tava lá no entrudo, né? Beleza, beleza. Mas a elite também participava desse processo. Também participava. Só que a elite ficava no camarote. Até hoje, né? A elite fica no camarote. Lá a elite ficava no camarote. E aí passava o povão embaixo, a elite sacana jogava água suja em cima do povão. Pense numa elite sacana, né? Jogava água em cima do povão, né? E parte dessa água era água suja. Era água suja, tá? Olha que elite sacana. Povo lá se jogando farinha, se jogando água, elite em cima jogando água no povão, né? A festa comendo, mas ao mesmo tempo a polícia imperial na cola daqueles que estavam jogando farinha lá embaixo e que estavam arrumando confusão. Então a polícia imperial foi bastante repressiva nessas ações que ali acontecia, né? E essa repressão da polícia imperial faz, né, pelo menos ao meu ver, é o principal fator que leva ao fim do entrudo. Né, que leva ao fim, que é essa prática que eu expliquei, dando ao mesmo tempo o fim do entrudo, dando ao mesmo tempo as características do carnaval brasileiro nas grandes cidades, nos centros urbanos. Porque o que nós estamos falando, não sei se você entendeu isso desde o reinado, está acontecendo nos centros urbanos brasileiros, porque o interior é o interior, e no interior ainda tá tudo tranquilo, tá tudo favorável, né? Amanhecendo de manhã, o galo cantando, aquele negócio todo feliz e tal, e a cidade pegando fogo com o intrudo, jogando farinha, jogando água, e aquele negócio todo, e a polícia batendo no povo, e o povo lá em cima jogando água no povo que tá aqui embaixo, né? Isso é o Brasil. Amados meus, esse é o período, né, do Império. Esse é o período imperial brasileiro e o seu aspecto cultural. Eu fico por aqui, mas na próxima nós vamos falar da República Velha, né, do período Vargas, governos populistas. Nós vamos tratar aí na próxima aula. Valeu e até lá!